dia, boa tarde, boa noite a todos. Na aula de hoje nós vamos falar E aí, galera, beleza? Beleza, professor. Boa noite. Boa noite a Beleza, todos. mestre? Tranquilo? Tranquilidade. Beleza. Alguém sabe como é que terminou já? Já terminou aquela votação lá da STF? Tava em curso, né? É. Tava 6-0 essa porra. Complexo a decisão, hein? Cara, não é complexo nada, negócio fácil de ser resolvido. Esse pessoal fica de palhaçada. É o que o cara fez mesmo, o cara fez certo. Mandou soltar, ninguém manda não trabalhar. Tinha que mandar soltar os outros.
Tem que mandar soltar os outros que estão presos aí, coitado. Aí. Um monte de gente preso aí. Bom, 39. Curti essa beca preta aí, maneira, hein? Ah, é. Deixa aqui no escritório, porque às vezes eu vou fazer audiência, fazer aqui online, essas coisas, tem que deixar aí. Fala aí, galera, vamos lá? Vamos começar, hein? Bom, na aula passada estavam falando lá do 581, certo? Já estavam vendo alguns incisos. Recurso em sentido estrito, tá? Recurso em sentido estrito. Tudo calmo, tudo tranquilo. Silêncio aí da galera. Professor, por obséquio, Fala. o senhor poderia recapitular aquela situação que o senhor mencionou no inciso primeiro, sobre a questão da queixa-crime, de dois crimes, e um pode ser trancado e o outro pode adentrar com habeas corpus? Podia reforçar, por gentileza? Dada a natureza da complexidade. No caso, por exemplo, se tiver uma queixa-crime, uma denúncia, por exemplo, que for recebida a denúncia, né? Não, você falou que não receber a denúncia ou a queixa, é isso? O senhor mencionou que a questão é a seguinte: havia dois crimes sobre a rejeição de uma delas através do habeas corpus e uma ser trancada, essa possibilidade. Sim, se por acaso foi recebida a denúncia, né? Sim. Aí você, por exemplo, o recebimento da denúncia só cabe o habeas corpus, ok? Só cabe o habeas corpus. Agora, você, nesse caso, você pode entrar, por exemplo, com habeas corpus para rejeição total da denúncia ou entrar com habeas corpus para rejeitar parte da denúncia. Não tem nenhum problema. Perfeitamente. Eu fiz algumas anotações aqui, só que naquela ocasião falhou aqui para mim o que o senhor estava explicando, e eu não consegui acompanhar, mas agora ficou bem explícito. Obrigado. Tá. Tranquilo, obrigado. Tá. Marilene, depois passa um zap para mim lá para ir cotar a matrícula para me enviar lá, tá? Oi? Não, Marilene, que ela está falando que está sem nota lá, tem que ver lá depois. Ah, tá bom. Às vezes isso aí pode ter chegado depois, enfim, para me dar uma olhada lá, tá, Marilene? Passa lá para o meu zap. Vamos lá. Então, falando do 581, né, temos algumas coisas para serem avaliadas aqui. Inciso 4º, que fala de pronunciar o réu, ok? Veja bem, a pronúncia, tá? Ela é uma decisão interlocutória mista, não terminativa, ou seja, quando existe a pronúncia, está sendo colocado um ponto final na primeira fase, ok? Do tribunal do júri, então está terminando aquela fase, tá? Mas ela não termina o processo todo. Por quê? Porque ainda vai ocorrer a segunda fase do julgamento perante o tribunal do júri. Quem tiver sem nota, passa lá para o zap de novo para mim, que eu vou olhar tudo amanhã. Não tem só vocês, não. Tem umas outras pessoas lá, ou postaram, ou chegou depois, ou aconteceu alguma coisa aí que a gente vai avaliar, tá? Mas fiquem tranquilo que vai ser solucionado. Se não tiver aberto o portal para eu lançar, eu peço lá na secretaria lá para lançar. Por isso que é bom botar
Manda para o Zap, tá? Nome e matrícula. Isso, Mara. A pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa. Quando fala não terminativa, é porque ela não está pondo fim no processo, mas ela põe fim a uma fase processual, já que é bifásico. Primeira fase, da denúncia até a pronúncia, perante juiz de direito, promotor e você. Segunda fase é o plenário. Então, pronunciou, né? Nesse caso, né, é uma decisão não terminativa, ok? Quando ocorre a pronúncia, né, para a defesa, não cabe recurso. Não tem no 581 nem no 593 a questão de recurso, mas a gente pode fazer o habeas corpus, como eu já tinha mencionado anteriormente, tendo em vista que há a possibilidade, no caso de pronúncia, levar o réu a júri, dele ser condenado e, portanto, sofrer consequências no direito de liberdade dele, né? E não é direito líquido e certo, por isso que não é mandado de segurança, por isso que você vai estar com habeas corpus. No caso de pronúncia, você, defesa, vai ter que utilizar o remédio do habeas corpus para trancar o processo, ok? E aí você vai botar os fundamentos que você acha que tem que colocar lá para isso, tá? Já a decisão de impronúncia, ela é terminativa, né? Ela encerra o processo ali de mérito, porque ele avaliou o mérito, ok? De impronúncia, né? Tá? Agora, no que diz respeito à questão da impronúncia, eu tenho o artigo 593, né, inciso 2, ok? A gente vai ver depois lá. Que por um outro motivo, deixa eu só puxar lá para 5.400 e pouco, que eu vou lá ver. O 416 fala assim, ó, contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Então, o 416 já fala para você que é apelação, tá? Mas também você pode utilizar o 593, inciso 2. Entendeu? Quem é que vai recorrer aqui da impronúncia? É óbvio que é o promotor de justiça, né, gente? Você, advogado de defesa, se o cliente foi pronunciado, tu vai apelar? Pelo amor de Deus, né? Você vai ser assistente do promotor de justiça? Se você fizer isso, você vai responder por processo, provavelmente administrativo, civil e até criminal, né? Porque você patrocina infiel. Pô, se você está ali para defender o cara, conseguiu a impronúncia do cara, quem tem que recorrer é o promotor. O recurso que o promotor tem para tentar solucionar essa questão, gente, é o 416, ó. Contra a sentença de impronúncia ou absolvição sumária, caberá apelação. A apelação está onde, gente? Está lá no 593, inciso 2, que a gente ainda vai estudar, tá? Para esse caso aqui. Por quê? Porque é uma decisão terminativa. Ela encerra o mérito. E mais, ela julga o mérito. A única diferença dessa decisão de impronúncia é que enquanto não ocorrer, né, a prescrição, sujeito se surgirem provas novas, esse processo pode ser reaberto. Quer dizer, ele põe fim naquele processo, mas ele não fecha a porta se abrir novas provas, se tiver novas provas, isso surgir. Entenderam? Professor, Oi. analisando, me corrige se eu estiver errado. Fazendo a abordagem geral do artigo 581, que o senhor está destrinchando ele praticamente fica à disposição ou a favor do MP. Na verdade, o advogado de defesa ele vai na contrarrazão, se isso for o caso. Não. Essa linha
Não, Ou estou equivocado na minha tese? tá. Esse 581, ele pode ser usado, a gente vai ver aqui, tanto, Sim. tá vendo já, tanto pela acusação quanto pela defesa. Sim. Então, no caso da impronúncia, você conseguiu impronunciar o seu cliente, você vai recorrer para quê? Exatamente. Eu vou entrar com Mas uma calma, concordância. Isso. calma aí. Mas esse é nesse inciso. A gente vai ver que tem outros incisos que você vai recorrer. Vai ter Sim. interesse. Aí, nesse caso aqui, o promotor de justiça vai propor o recurso. Toda vez que o promotor de justiça propuser o recurso, você vai ser intimado para apresentar as contra-razões. Positivo. Toda vez que você propor o recurso, o MP vai ser intimado para apresentar as contra-razões. Isso é o contraditório. Positivo. Porque até o MP ele pode recorrer de uma sentença, né? Sim, Sim. assim como você. Positivo. Pode ocorrer o recurso das duas partes, concorda? Vamos supor que, por exemplo, vamos supor que o seu cliente tenha sido condenado a uma pena de 8 anos. O promotor pode recorrer pedindo o quê? O aumento dessa pena. Você vai recorrer pedindo o quê? A absolvição, subsidiariamente a diminuição da pena, além da possível aplicação de substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Então, você pode ser recorrente e recorrido ao mesmo tempo. E o promotor também. Clareou aqui o entendimento. Pegando apenas o gancho, até uma decisão do júri, né? A composição ali do júri na votação. Calma, que aí é uma outra história que a gente vai avaliar. A questão lá do 593, que a gente ainda vai estudar lá, que o júri tem a questão de soberania, tem um monte de coisa para ser avaliada lá. Tudo bem, que eu me aprofundei esses dias aí nesse contexto aí. Mas 5933, você vai, deve ser onde você foi estudar isso, e aí fala das sentenças, das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. A gente vai avaliar isso com calma, tá? Porque tem uma série de coisas para ser avaliada aí. Tudo bem, obrigado. Porque lá, só para te adiantar, lá eu não recuo para mudar a sentença, lá eu recuo para anular a sentença, é diferente. Positivo. Decisão de jurado, eu não mudo sentença, eu anulo o julgamento para ter um novo júri. Entendido. Obrigado, professor. Valeu. Deixa eu ler aqui, Mara. No caso de impronúncia, o processo tem fim e será arquivado. Sim. Caso haja novas provas e substâncias, poderá pedir desarquivamento? Sim. Ele pode até propor outra denúncia ou pedir desarquivamento e ofertar com novas provas. Ele pede desarquivamento, tendo visto que teve novas provas, e porque ele não faz trânsito de julgado material, tá, Mara? Ele faz trânsito de julgado formal. Formalmente ele está lá morto, arquivado. Se surgir provas novas, ele é reaberto com essas provas para ter um novo julgamento. Por isso que eu falei para vocês, toda vez que vocês tiverem uma sentença lá na primeira fase, que o seu cliente foi impronunciado, impronúncia é um nada. Impronúncia é um nada. Não diz que o cara é culpado, não diz que o cara é inocente. E também não fecha a porta para o cara. Aí o que você faz? Você recorre, né, para tentar tirar da impronúncia para absolvição. Que aí você fecha a porta. Transita em julgado material se você conseguir. Aí não abre mais esse processo. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Assim, nessa questão da impronúncia aí. Quem está falando? Sou eu, Ariane. Ariane, oi. Aí, ó, surgindo novas provas, assim, conforme o artigo 414 do CPP, surgindo novas provas, quer dizer que oferece uma nova ação penal, é isso? Usa o mesmo processo, abrindo ele, juntando essas novas provas, pedindo prosseguimento do feito. Ah, então o processo segue, no caso, não abre um novo processo não, né? Não precisa. Não precisa. Entendi. Só que essas novas provas terão que ser provas contundentes
né? Para você poder abrir esse processo. Essas provas têm que estar ligadas naquele que está parado no caso, né? Sim, Para poder dar prosseguimento. sim, Isso, sim. entendi. Tá? Tá, Quanto ao obrigada. tempo de duração da impronúncia e prescrição do crime? Gente, prescrição do crime antes do trânsito julgado da sentença é o 109 do Código Penal. Quanto tempo prescreve um crime de homicídio? 20 anos. Então, se o cara foi denunciado hoje, daqui a um ano foi impronunciado, transitou em julgado a sentença de impronúncia, com mais um ano de julgamento, 2 anos. Até quanto tempo esse crime pode ser aberto? Até 18 anos. É isso que a gente fala, isso é um nada, pô. O cara fica com uma espada na cabeça dele, qualquer hora vem uma prova nova, corta aquela espada, fura a cabeça dele. O processo é reaberto. Entendeu? E o que mais? A impronúncia é um nada porque para a sociedade ninguém sabe se ele é culpado ou se ele é inocente. Uma coisa é você falar que você é inocente, que foi provado que você é inocente. Outra coisa é você falar que o processo, né, em tese, entre aspas, está arquivado porque ainda não tem prova para te condenar. Você fica com uma mancha, né, gente? É um absurdo essa questão da impronúncia. A gente questiona muito isso. Então, prescrição para crime, no caso, vai ter que ser o 109, antes do trânsito em julgado. Se o cara foi condenado, tá aí, eu tenho um caso desse. O cara foi condenado, tá? Eu só entrei no processo em grau de recurso. Ele me contratou para fazer o recurso dele. Ele foi condenado, acho que de 15 a 16 anos, pela prática de crime de estupro de vulnerável. Por que eu peguei o caso? Eu não gosto de pegar esse caso, logo deixando claro. Alguns casos que eu não gosto: estupro, tráfico, roubo, extorsão, os crimes que eu não gosto. Por que eu peguei o caso dele? Porque eu avaliei o caso dele, sim, pronúncia deve ser fundamentada, sempre. Toda decisão tem que ser fundamentada, Mara, toda. 93, inciso 9 da Constituição, tá? Então, quando eu peguei o caso dele, eu fui ler a denúncia, vi os processos. Na verdade, gente, sinceramente, para mim isso não é estupro de vulnerável, né? Porque, sim, o papel da defesa é sempre pedir absolução. Sempre você tem que pedir absolução, de preferência. Eu avaliando esse caso concreto, a menina tinha, não sei se era quase 14 anos, ele já tinha uns 40 e pouco, vacilou, mas ela não é, para mim, ela não se enquadra dentro da questão dos 14 anos. Tá? Por quê? Porque o WhatsApp dela, a conversa dela com ele era de uma mulher que tem uma relação sexual tranquilamente ativa com qualquer outro homem. Então, eu acho, por isso que eu falo, a lei é complicada, né? Eu ainda comentei com ele, pô, mas você não podia ter se envolvido, né? E, segundo ele, não teve nem penetração, tá? Teve alguns outros atos. Mas, no meu entendimento, para essa menina, isso não é estupro de vulnerável. Pelo que eu li da mensagem dela, tudo dela. E ela, efetivamente, ela teve uma participação muito grande no crime, tá? Porque não justifica, mas explica. Ela seduziu ele a ponto dele não resistir. E foi. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que foi a pergunta lá em cima. Ele tomou uma pena de 14, 16 anos, eu consegui reduzir para 10. Então, caiu bem, né? Então, aí, agora eu estou lembrando, estou falando isso por causa da prescrição. Gente, 10 anos, já transitou em julgado a sentença dele, né?
ou ele se apresenta, se ele não se apresentar, já foi determinada a expedição de mandado de prisão, a polícia tem que ir na casa dele buscar ele. E aí recolher o cárcere. Se não achar ele, a polícia tem um período de captura, que é o 109 com 110. Né? E agora a base de cálculo é a base de cálculo que foi aplicada a pena. Se a polícia não encontrar, prescreve o crime, né, gente? Tá? Não, a questão não foi essa. A questão não foi essa, não, Renan. A questão é que é princípio da legalidade, está lá na lei 217A. Manter relação ou qualquer outro ato, né, contra menor de 14 anos é estupro de vulnerável. E foi o que aconteceu. O que eu estou chamando a atenção é, será que isso é justo para uma pessoa que tem quase 14 anos? Então, aí tem que abrir lá, ó, vai lá no 109 aí, abre o teu código aí. Vai no Código Penal, no artigo 109. Ó, 109, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto parágrafo 1º de 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se. E tal, tem a tabela lá. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada. Ele foi condenado a 10 anos. Eu consegui mudar. Então, a pena dele vai prescrever em 16 anos. Ó, em 16 anos, se a pena máxima for superior a 8 e inferior a 12. Então, o Estado tem 16 anos para capturar esse cara, entendeu? Se o Estado não capturar esse cara, a pena extinguiu. O cara está livre. Qualquer pessoa menor de 14 anos é estupro de vulnerável, ok? Ó, qualquer pessoa, tá, gente? (217A), ó, a ter conjunção carnal, penetração pênis e vagina, ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, o que é outro ato libidinoso? Sexo anal, sexo oral, beijinho no peito, toque ali, toque aqui, galera. Isso aqui tirou lá, né, aquele crime que não dava em nada, como é que era o nome dele? Deixa eu ver aqui, a exceção, qual era o outro que tinha, um crime que tinha aqui que não dava nada? Atentado violento ao pudor, que era o 214. Antigamente, antes do 217A entrar, sexo ali, né, o cara chegava para a menina de 14 anos, assim, seduzia, ela praticava sexo oral nele ou ele nela. Era atentado violento ao pudor, só que não dava nada, né? Rancor 214, Rancor 213, né? Que naquela modalidade botou 213 em outro, né? E aí colocou aqui o 217A, ok? Que aí basta ter menor de 14 anos. E aí, ó, aqui também vai para as mulheres, tá, gente? Aqui não é só o homem, não, tá bom? Aqui fala, ó, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, a mulherada aí, mulherada aí que gosta de pegar garotinho aí, se pega um garotinho de 13 anos, quase 14, e namora, enfim, faz alguma coisa aí o pai fica revoltado, a mãe fica revoltada, vai lá e fala, dá merda, tá? Vai acontecer isso aí também. Aí a mulher vai responder por estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável porque a lei determina abaixo de 14. A lei não fala, não faz distinção de ser só o homem praticando contra a mulher. Então, é possível a mulher praticar o crime de estupro?
Claro que é. O 213 hoje também fala, é possível a mulher praticar o crime de estupro? É possível, 213. Tá? Já era possível antes, mas agora então mais ainda. Ó, 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então a mulher chega lá, bota a arma na cabeça do cara, né? Eu quero ter relações sexuais com você. Né? Na verdade, não quero penetração, quero fazer o sexo oral em você. Bota a arma na cabeça do cara, né? E ela vai lá e pratica o ato sexual, faz o sexo oral no cara. Tá? Isso aqui é estupro, está aqui na lei. O problema é que se o cara estiver nervoso, né, e não conseguir ter ereção, a gente pode fazer uma tese defensiva de crime impossível, né, por impropriedade do objeto. Você tem essa tese defensiva, né? É engraçado, mas é possível. Enfim, essas coisas podem acontecer. Todos ainda aí? Então vamos lá, voltar lá para o 581. Ok, professor. Tá? Então, isso aí é possível sem nenhum problema. Assim como é possível o estupro, né, de homem com homem, mulher com mulher, isso aí, a lei mudou, falou alguém é alguém. Né? Então, não tem mais essa história. Então, lá da impronúncia, ela é uma sentença terminativa, fica na pendência, né, de uma prescrição, e é aplicado o 593 e o 414, né? A absolvição sumária, ela teria a possibilidade, né, que é o 397. Olha o que nós temos aqui no 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A, que é a citação e intimação do réu, para responder o processo, né, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, né, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato, a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, e o 4, extinta a punibilidade do agente. Agora o que eu quero é fazer alguns comentários aqui com vocês, tá ok? Referente à absolvição sumária, o recurso a ser impugnado aqui vai ser o 593, tá? Vai ser o 593. Por quê? Porque o inciso 6º do 581 foi revogado. Se você olhar no seu código aí, ele foi revogado pela Lei 11.689. Como você está falando de absolvição sumária e o 397 fala das questões lá de mérito, você vai aplicar o 593 que a gente ainda vai estudar. Ok? Alguém quer falar? Então, o 397, né, eu vou utilizar a absolvição sumária, que é uma verdadeira sentença. Olha o 397. Quando é que o juiz ele vai absolver sumariamente? Quando ele vê que o sujeito ali agiu em legítima defesa. Para que ele vai dar andamento a um processo? Eu não estou falando do inciso 6º, né, que fala lá da absolvição sumária, que é o 397. Onde você encontra a absolvição sumária? 397. Ou seja, o promotor denunciou, o juiz recebeu a denúncia, citou o réu, né? E o promotor denunciou, né? E aí você vai e aí o juiz de pronto verifica a questão lá, por exemplo, de uma excludente de ilicitude. Vê que nas provas, no inquérito lá, vê que o sujeito agiu em legítima defesa de forma clara. O juiz absolve sumariamente. Pô, se ele está absolvendo sumariamente e se ele está olhando prova, significa que ele está julgando mérito. E o mérito, segundo o 593, fala, caberá apelação no prazo de 5 dias, né, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular.
ou das decisões definitivas com força definitivas proferidas por juiz singular. Então, na verdade, aqui eu vou usar o quê? A apelação, tá? Então, por quê? Porque lá no 397, ele está absolvendo sumariamente, mas mesmo que ele absolva sumariamente, ele adentrou o mérito. Então, é uma sentença definitiva. Ele julgou o mérito. Ele falou, tá, o depoimento da Maria fala que ele foi agredido, o depoimento do João fala que ele foi agredido, o depoimento do Pedro fala que foi agredido, foi onde ele reagiu. Ele está vendo o quê? Mérito. Está avaliando prova. Então, não é recurso em sentido estrito, né? Então, o inciso 6º do 581, está até no seu código aí, ó. O inciso 6º, né? Está no seu código aí, que foi o quê? Revogado. Por quê? Porque tirou ele da situação do recurso em sentido estrito e está jogando ele lá para apelação, de forma correta. Corrigiu um erro anteriormente do código. Por quê? Porque ele enfrenta mérito, gente. Quem reconhece uma excludente de ilicitude está reconhecendo o que aqui? Está reconhecendo mérito. Certo, gente? Então, no que diz respeito à absolvição sumária, vai cair lá na apelação. O recurso não é sentido estrito, é apelação. Okay? O inciso 5, né, que fala assim, ó, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-lo, conceder-se liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Inciso 5, gente, fala lá, ó. Isso aqui, na realidade, não é nenhuma sentença, né? Isso é uma decisão interlocutória simples, proferida por juiz de primeiro grau. Então, veja bem, a gente tem que ter algumas observações aqui, tá, gente? Tem muita coisa aqui para que você tem que avaliar, ó. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, tá? Então, veja bem, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, tá? Conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Gente, quem está pedindo uma prisão preventiva? É você, advogado de defesa? Claro que não, é o promotor. E geralmente ele está pedindo isso aí, está pedindo, quem vai pedir ele? Quem vai entrar com esse recurso aqui? O próprio promotor de justiça. Então não é você que vai interpor esse recurso. Porque quando você pede, né, liberdade provisória, né, ou o seu cliente está em liberdade provisória e o promotor requer a prisão preventiva dele, por algum motivo qualquer, e o juiz concede, qual é o papel que a defesa vai ter que fazer? Habeas corpus. Não tem outro remédio. O seu cliente está respondendo processo em liberdade, por algum motivo qualquer deu mole, o promotor vai e pede a prisão preventiva dele. O juiz concede a prisão preventiva. Tem como você pedir a revogação? Tem. Mas você vai perder seu tempo pedir revogação para um juiz que já determinou a prisão preventiva? Vai ficar deixando seu cliente preso lá o tempão? Não. Qual é o seu remédio agora? Habeas corpus, para o Tribunal de Justiça, já que quem determinou a prisão foi o juiz de primeira instância. Então, para o promotor, caso ele requeira qualquer situação dessa aqui, né? Então, por exemplo, o promotor pediu para arbitrar a fiança, o juiz negou. O que o promotor vai fazer? Recurso em sentido estrito. Ele que está requerendo. Então, esse recurso do inciso 5, recurso em sentido estrito, em regra vai ser para o promotor de justiça, não vai ser para você. Porque o que for negado a seu favor, você vai usar em regra quem? O próprio HC, que é um remédio mais rápido, tá? Agora, tem que dar uma lida
no artigo 327, 328 e 341, que fala lá das questões lá da fiança, né? Tanto é que você vai olhar o 327, ó, só para lembrar vocês já estudaram isso aí lá com, acho que foi com o Ronald, né, que vocês estudaram isso. Ó, o 13 fala aqui, ó, liberdade provisória com ou sem fiança, ok? 321 para lá, vocês vão ter que dar uma lida nisso aí. Ó, por quê? Porque uma fiança pode ser quebrada, uma fiança pode ser perdida, isso vocês vão ter que olhar lá, tá? Então, no inciso 5, né? E no inciso 7, né, a gente depois também vai ver essa questão, no inciso 7, que você vai ter que observar aqui, que é no inciso 7, julgar quebrada a fiança ou pedido do seu valor, né? Você vai ter que avaliar aqui o 327, 328, 341. E o 344, que fala, né, de que caso o réu seja condenado definitivamente, ele vai perder, né, o valor da fiança dele, né? Nesse caso aqui, você, se tiver algum interesse, você vai ter o remédio de habeas corpus. O promotor tem um recurso de sentido estrito. Repara, gente, tudo que eu, defesa, não tenho de recurso, eu posso usar o recurso em sentido estrito. Certo? Dúvidas? Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, hein? 3 matérias que eu venho falando, 3 pontos dentro do processo penal que eu já falei para vocês, que são extremamente importantes para vocês poderem, sim, né, ter um diferencial. Recursos, nulidades, né, e a questão dos procedimentos. Vocês têm que conhecer bem isso, tá, gente? Provas nem se fala, mas provas é mais tranquilo. É saber explorar a prova, saber produzir essa prova. Estou até escrevendo um livro sobre isso e vou dar um curso sobre isso, só como você poder atuar dentro de uma audiência, de um tribunal de júri, como se preparar, como explorar, quando for produzir prova, enfim, uma coisa assim, que ninguém ensina na faculdade, não dá tempo, e nem nesses cursos, e nem livro eu ainda vi. Então, estou criando uma coisa diferente, mas eu aviso a vocês depois sobre isso. Mas são 3 tópicos extremamente importantes, né? Sim, são muito detalhe, Mara. Mas é muito detalhe mesmo, mas não é pouco, não. Eu estou tentando, gente, ó, ir lá o fundinho mesmo e mostrar tudo para vocês da diferença. Porque tem hora, gente, como o próprio código ele não é legal, Leandro. Esse aí vai ser um curso muito diferente mesmo, tá, gente? Bem diferente mesmo. Porque eu vou falar sobre psicologia, vou falar sobre um monte de coisas que a gente vai ter que atacar. Como escolher, qual o melhor momento de perguntar, como abordar, como desistir, como incluir uma testemunha, enfim, tem uma série de coisas assim que é interessante. Que a gente só aprende com estudando, mas também com a prática que a gente vai vendo aí, tá? Mas eu aviso para vocês com antecedência, provavelmente eu vou dar esse curso assim, aos sábados, vou tirar uns sábados aí durante a manhã, e a gente vê. Mas eu ainda estou montando, deixa eu só terminar de escrever o que eu tenho que escrever. Aí não falta muito, não. Vou falar sobre argumentação jurídica, vou falar sobre lógica, vou falar sobre um monte de coisas, oratória, vou falar também sobre oratória, um monte de coisa. É uma coisa interessante. Sim, Mara, pelo menos para mim, tá? Eu acho que são coisas extremamente importantes que você precisa conhecer bem para você poder manejar, tá? Competência é importante? Mas, porra, tá na lei, não vai mudar daquilo, né? Eu acho que as nulidades, os recursos, os procedimentos, pessoal,
é as principais peças do xadrez, porque o processo é um jogo. E você tem que saber manusear essas peças. Então, e se eu souber muito bem o que é uma nulidade, eu posso deixar essa nulidade seguir e requerer essa nulidade lá no final e conseguir uma prescrição. Se eu não sei o que é nulidade, eu não vou conseguir fazer isso. Recursos, né? Eu posso fazer esse processo perdurar por anos aí. Fala. Professor, Hum. apenas pegando o gancho aí do que o senhor mencionou, eu acho não, tenho certeza que vai ser de suma importância, e essa sua postura de conduzir, de realizar esses trabalhos, vai abrir o entendimento dos alunos, o nosso entendimento de uma forma tremenda. Até porque, professor, lamentavelmente a gente vê, ao longo de 5 anos na faculdade, só se fala em prova da UB, que vai cair no concurso. Legal, acho interessante essa sinalização. Mas estão fazendo a faculdade um curso preparatório. Na verdade, nós estamos ali no curso acadêmico para poder aprender justamente isso aí que o senhor vai aplicar. Porque, assim, no meu entendimento, ninguém é obrigado a concordar, entendeu? A gente fica 5 anos ouvindo, vai cair no concurso, vai cair em prova da OAB. Legal, mas eu não estou fazendo curso de preparação. Eu estou estudando 5 anos para me formar em bacharel. Aí sim, fazer um curso preparatório, talvez de 1 mês, 3 meses, 5 meses, 1 ano, para poder fazer a prova da OAB. Então, eu acho louvável, tenho certeza, louvável essa sua atitude de nos mostrar na prática, no dia a dia, como é que funciona esse dispositivo. A gente não é doutrinado para saber de honorários, como se comportar numa delegacia, como conduzir o cliente nessa esfera penal, entendeu? Então, isso vai ser de grande valia, achei legal. Estou aproveitando aqui o gancho até para colocar meu posicionamento, entendeu, em relação a isso. Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu tenho esse posicionamento, já vinha me questionando há muito tempo sobre isso, entendeu? O que isso vai fazer? Vai, moleque, é isso aí. Deixa eu te falar, gente, por que eu faço isso? Porque eu passei na pele o que vocês estão passando, tá? Então, assim, eu não estou falando que eu sou bambambam, melhor do que ninguém, não. Eu estou passando a minha experiência e o meu objetivo como professor e eu acho que todo professor deveria ser isso, dar o máximo de informação. E eu vejo muita gente prendendo informação, uns não têm conhecimento, lamentavelmente, e outros têm, mas não passam informação porque não quer dar a cereja do bolo. Eu acho uma palhaçada isso, tá? Então, eu passei isso que vocês estão passando, eu passei na pele. Então, eu quero, sim, disseminar o conhecimento. Então, a ideia vai ser algo assim que eu ainda não vi em livro nenhum. Olha que minha estante aqui está cheia, olha que eu procuro, leio e tal. Não vi ninguém explicando exatamente isso, tá entendendo? Então, eu quero mostrar de uma forma prática o que a gente pode fazer. Então, como abordar o cliente, como trabalhar já desde o inquérito, se eu posso fazer investigação, quando eu posso, quando eu não posso, como eu devo agir. Aí, depois, no processo, né, principalmente em questões estratégicas, de como eu vou abordar uma testemunha, como eu pergunto uma testemunha, que tipo de pergunta eu faço, se eu faço uma pergunta aberta ou uma pergunta fechada, entendeu? O que eu quero com esse resultado, como criar uma estrutura para estabilizar ou desestabilizar uma testemunha, e a oratória, a argumentação jurídica, a estratégia, né? Tudo isso vou abordar e bem específico. O livro está nesse caminho, que eu estou querendo fazer, e o curso vai ser para esse caminho. Então, vai ser uma coisa bem prática, porém com fundamento, tudo muito bem fundamentado, na lei, nas outras ciências que a gente tem. Essa é a ideia, Robson, está entendendo? Porque eu vejo que não tem. Na faculdade não tem por 2 motivos, pelo menos é o que eu vejo. Porque o MEC não tem. Parabéns, professor. O MEC não tem essa grade, né? E talvez por falta de tempo não se coloca. Hoje eu estava ainda agora dando aula, eu falei para a turma do 4º período. Para mim, 2 matérias que tinha que ter do início ao fim da faculdade: psicologia e filosofia. Tinha que ter. Entendeu? Isso aí não podia, e sem falar em português, né? Mas essas 2 tinham que ter psicologia do início ao fim
e filosofia do início ao fim. É óbvio que você não vai ficar estudando filosofia como fosse uma graduação, mas pontuada para o direito. E psicologia pontuada para o direito. Tem gente que eu vejo vários colegas trabalhando hoje já com 15, 20 anos de advocacia e, sinceramente, nós estamos com um problema sério na advocacia. Tá? Que está muito fraco, está uma vergonha. E aí a gente fica sendo taxado como se fosse uma profissão ralé, e a gente não é. E aí você, quando quer atuar, e você tem que ficar brigando, no bom sentido, mostrar o teu conhecimento para você ser respeitado. A gente tem que saber se impor para poder ser respeitado, entendeu? Então, e o respeito, nesses casos, só vem com conhecimento, entendeu? Fala, sabe, beleza? Então, acho que você vai fluir legal, mas eu informo para vocês. Eu já estou bem adiantado, eu acho que talvez esse ano eu consiga fazer isso. Então, vamos lá. Inciso 8º, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo, extinta a punibilidade. Então, veja bem, essa sentença, né, ou essa decisão aqui, do artigo 581, inciso 8º, né, na realidade, é uma decisão declaratória, né, de extinção de punibilidade. Porque ela não está julgando mérito. Ele simplesmente está avaliando o seguinte: eu não preciso enfrentar o mérito, portanto, vou declarar extinta a punibilidade. Se eu estou declarando, eu não estou julgando no sentido de julgar se é inocente ou se é culpado, mas sim declarando a extinção da punibilidade. O cara não entra nem no mérito para saber se o cara fez, se não fez, quando fez, como fez, porque fez. Acabou. Está extinto, está extinto. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que tudo vai depender do momento. Então, quando ele fala aqui, ó, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, que decretar a prescrição é de ofício. E aí a gente está lá no 397. Tá ok? Volta lá no 397. Ó, após cumprido o disposto no 397, parágrafo deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado, caso existência manifeste a causa de excludente de licitude, existente manifesta de causa excludente de culpabilidade, que o fato narrado, né, não seja considerado crime. O quarto, extinta a punibilidade do agente. O 107 extingue a punibilidade. Então, reparem que, nesse exemplo aqui, eu estou usando quem aqui? Estou falando daquela decisão lá de absolvição sumária. Se é absolvição sumária, né, nós vamos olhar com calma. Porque aí tem uma incongruência. Por isso, Mara, que você falou, e eu concordo com você, o código, quando ele fala do 581 e do 593, a sorte das pessoas é que os dois têm o mesmo prazo, senão ia dar problema. Porque ora parece que é recurso em sentido estrito, mas ora parece que é apelação. Ó, a absolvição sumária do artigo 397 merece uma análise separada, pois, em regra, é atacável com base no artigo 5931, que é a apelação, e não 581 que a gente está trabalhando. Tá? Por quê? Porque é uma decisão que declara a extinção da punibilidade. Não é uma sentença definitiva. Ela não é uma sentença definitiva, é uma sentença declaratória, lá do 397. Tá? Agora, a decisão que absolve sumariamente, né, o réu com base no 397, que a gente está mencionando lá, ela é impugnável com base na apelação. Se eu fosse você, eu faria uma remissão no seu código aí, abria o seu código lá no 397 e no inciso 1, 2 e 3, você colocaria 593, inciso 1º. Porque quando você estiver estudando, você vai saber que das decisões do 397, inciso 1º, 2º e 3º, vai caber apelação e não recurso em sentido estrito. Vocês estão pegando, gente? Estão aí? Ok, professor.
Sim, ok. Vai- Então, Brito, deixa eu só falar. O 397, no inciso 1, 2 e 3, ele vai para o 593, inciso 1, que é a apelação, é isso? Aí, bota uma remissão, porque toda vez que vocês estiverem fazendo uma prova, essa cola é cola legal. Sim, Mara, ok. põe do lado de cada inciso 1, 2 e 3, você bota 593, vírgula, inciso primeiro. 593, vírgula, inciso primeiro. Por quê, gente? Porque o inciso quarto que fala lá, ó, extinta a punibilidade do agente, do próprio 397, já vai ser recurso em sentido estrito, pela natureza. Olha a confusão que é. Olha o 581, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. É o que fala aqui o 397. O inciso 4º do 397 não vai ser impugnado pela apelação, e sim pelo 581, inciso 8º. Então, no inciso 4º do 397, bota 581, inciso 8º do CPP. Entenderam? Isso porque nós estamos falando, tá, em fase de processo de conhecimento. Porque olha o que fala a lei. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Tá bom, gente? Eu tenho 2 momentos que isso pode acontecer. Quais são os 2 momentos, galera? No processo de conhecimento e já no processo de execução da pena. Eu posso declarar extinta a punibilidade no processo de execução de pena? Posso. Quando que isso vai acontecer? O exemplo que eu dei, o cara foi condenado, meteu o pezão, passou o prazo de prescrição, voltou, foi preso numa blitz. O que vai acontecer aqui? Você vai fazer a petição de extinção de punibilidade. Só tem um detalhe. Se você faz essa petição, e essa petição, já que eu estou falando de um processo que transitou em julgado, eu estou falando que é um processo que já teve uma sentença. Se é um processo que já teve uma sentença, esse processo vai correr aonde? Aonde? Vamos raciocinar. Segunda instância. Não. Ué, já não transitou em julgado? VEP, isso aí, VEP, não, VEP, isso aí. Vai transitar na VEP. Se vai transitar na VEP, eu não uso 581, eu uso 197 da Lei de Execução Penal, que é o agravo em execução. Até isso você vai ter que prestar atenção qual é o momento que está acontecendo essa possível, né, decretação de prescrição ou extinta punibilidade. É no momento do processo de conhecimento, você vai usar o 581. Se é no momento já de fase de execução, eu não vou usar o 581, eu vou ter que usar o 197 da Lei 7.210 de 84. Vai dar um nó na cabeça de vocês isso. Não se preocupa não, que é assim mesmo. Na prova que vai ser legal. Conseguiram anotar? A Lei 7.810 é de que ano, professor? 84. Ok. Depois melhora, né? Gente, coloca a observação aí, ó. Caso, né, seja decretada a prescrição, bota assim, o inciso 8º do artigo 581, vocês estão escrevendo, quer que eu dite? Por favor, professor, obrigado. Então põe aí, ó.
No inciso 8º do artigo 581, quando ocorrer as hipóteses em que esteja tramitando o processo de conhecimento, ora será utilizada a apelação ou ora será utilizado o recurso em sentido estrito. Ponto. Porém, Espera aí, Brito, pode repetir aí o final? Ora será usado o recurso de apelação ou ora será utilizado o recurso em sentido estrito. Ponto. Porém, ocorrendo uma das hipóteses do inciso 8º do artigo 581, na fase de execução da pena, deverá ser utilizado o agravo em execução. Deverá ser utilizado o agravo em execução. Artigo 109, isso, agravo em execução. Artigo 197. Artigo 197 da Lei 7.210, de 84. Foi? Bom, posso seguir? Pode. Professor, só uma observação. E da carta testemunhal? Calma, a gente vai ver lá na frente. Da carta testemunhal. Carta testemunhal a gente vai ver lá na frente ainda, tá? Tá. Quando eu, por acaso, vou te dar um exemplo rápido que não vai encaixar aqui, mas a gente vai estudar a carta testemunhal. A carta testemunhal é o seguinte: você entrou com você, por exemplo, seu cliente foi pronunciado, ok? Sim. Aí Sim. você entrou com recurso. Aí o juiz vai e diz que seu recurso não é recebido. Deixe de receber o recurso, dá os fundamentos dele lá, legal. Nesse caso aqui, eu posso entrar com carta testemunhal. Que aí é para obrigar, e aí essa carta testemunhável, ela tem a possibilidade do juiz, né, fazer a reconsideração da decisão anterior
Se ele não fizer isso, eu acho que é 7.210, não é não, Renan? A Lei de Execução Penal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, é 7.210. 7.210. É, 7.210. Isso aí. Então, a carta testemunhal então, Entendi. serve para eu atacar uma decisão de um juiz que não deu seguimento ao meu recurso, ou seja, não recebeu o meu recurso, por algum motivo qualquer. E essa carta testemunhal, ela tem o cunho de fazer com que o juiz ele possa reconsiderar essa decisão e receber aquele recurso que eu interpus, ou se ele mantiver, ele vai subir com essa carta para o tribunal avaliar essa carta testemunhal. Tá? Entendido, professor. Obrigado. Só avalia a carta testemunhal para avaliar se esse recurso deve ser recebido ou não. Uma vez recebido, você vai apresentar tudo que tiver a apresentar e o juiz vai abrir prazo para o promotor. Depois, o recurso que você interpôs vai subir para ser julgado. Tá? Mas a gente vai estudar ela. Tudo bem. Tá? Obrigado. Nada. Vamos lá. Inciso 10, né? Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Tá? Gente, aqui é o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui, inciso 10, né? Que concedeu ou negar habeas corpus. Vamos supor que o seu cliente tenha sido preso aqui, em flagrante, seja lá o que for, e você foi e impetrou um habeas corpus, ok? Para o juiz, em primeira instância, né? E caso isso seja negado pelo juiz de primeira instância, você fez o pedido para o juiz de primeira instância, ele negou o pedido de habeas corpus. E aí você pode entrar com recurso em sentido estrito, ok? Você entra com recurso em sentido estrito. Esse recurso em sentido estrito, ele vai ser interposto para o tribunal de segunda instância, que é o TJ. Lembre-se, o recurso em sentido estrito tem a possibilidade do juiz reconsiderar a decisão dele anterior. Então, se ele indeferiu e você agora entrou com recurso em sentido estrito, ele pode refletir e reconsiderar e conceder, ok? Ou, se você quiser, ela o quê, Leomar? O recurso que da carta testemunhal que você está falando? Olha só, então voltando aqui, se ele negar, né, o seu pedido de habeas corpus, o juiz de primeira instância negar, você entra com recurso em sentido estrito. Esse recurso em sentido estrito ele é direcionado ao juiz de primeira instância. Ele pode reconsiderar e soltar o seu cliente. Se ele não soltar, obviamente esse recurso vai subir e o tribunal vai julgar, ok? Porém, nada impede que eu faça o mesmo juiz, Ariane, o mesmo juiz que negou, você vai direcionar para ele fazer de duas uma. Ou ele vai reconsiderar e vai soltar o cliente, ou ele vai manter a decisão e vai mandar o seu recurso subir, para o tribunal decidir se solta ou não o seu cliente. Tirou a dúvida, Lemar? Diz aí. Agora, eu também, se eu não quiser entrar com o recurso em sentido estrito, o que eu posso fazer, gente? Eu posso fazer um habeas corpus, em vez do recurso em sentido estrito. Muita gente usa o recurso em sentido estrito, tá, gente? Nessas situações. Fecha o áudio aí. Se eu tiver numa situação dessa, eu entro com habeas corpus, tá? Eu não vou. Por que eu entro com habeas corpus, gente? Fecha o áudio, galera. Por que eu entro com habeas corpus?
Porque o habeas corpus vai ser julgado mais rápido. Ele é mais célere no julgamento do que o recurso em sentido estrito. Então, minha estratégia, se o juiz determinou a prisão do cliente, né, se foi comunicado ao juiz que alguma pessoa foi presa em flagrante, né, e eu entrei com um habeas corpus e o juiz nega, gente, eu vou pedir reconsideração do quê? Se não surgiu nada de novo. Vai ser mantida a decisão, só vou ficar perdendo tempo. Então, eu já entro direto com habeas corpus para a segunda instância. E aí, quem vai ser a autoridade coatora agora não é mais o delegado de polícia, é o juiz que negou o pedido de habeas corpus. Porque agora é ele que está mantendo, através de uma ordem, o seu cliente preso, que está custodiado na 35. Mas não é mais ordem do delegado dessa prisão. A ordem agora é do juiz. Então, a autoridade coatora aí é o magistrado de primeira instância. Então, eu entro com recurso para a segunda instância, para os desembargadores lá determinar que meu cliente seja solto. Só isso. Posso entrar com recurso em sentido estrito, como está aqui na lei? Posso. Dizer, Carlos, eu vou cometer uma gafe, vai ser um erro? Não. O teu problema aqui vai ser que você vai perder um tempão que provavelmente você ganharia com habeas corpus. Por quê? Porque o regimento interno dos tribunais determina que o habeas corpus tem preferência na pauta de julgamento. Então, está escrito aqui, que conceder, negar ou revogar a suspensão, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Pedir habeas corpus de primeira instância, ele negou. O que eu faço? Posso entrar com recurso em sentido estrito? Posso, beleza. Na prática, vai levar mais tempo. Então, na prática, eu vou para onde? Tribunal através de um habeas corpus. Certo? Agora, prestem atenção. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, não, beleza. Isso aqui. Ok? Então, o 10 é possível que eu entre, né, com esse recurso sem problema nenhum. Volto a chamar a atenção de vocês. Eu estou lendo inciso por inciso porque é detalhe em cima de detalhe e mais. Por como tem em regra a discussão se é um rol taxativo ou não, e a doutrina que prevalece é que é um rol taxativo, gente, se vocês estiverem numa situação de um caso concreto, avaliou isso aqui e percebeu que não está inserido aqui, tal como eu já dei vários exemplos, quando você quiser produzir uma prova e o juiz indeferir, você vai ler aqui, não tem nada escrito sobre essa possibilidade. Então, você vai ter que usar o remédio de habeas corpus, não tem jeito. Não adianta ficar batendo na tecla. Porque se você entrar com recurso em sentido estrito, você vai cair numa celeuma de discutir se esse rol é taxativo ou se ele é exemplificativo. E a grande parte da doutrina fala que ele é taxativo. Ou seja, o que não está escrito aqui nesses incisos não é passível da impetração do habeas corpus. Impetração do recurso em sentido estrito. E sim, você pode usar o habeas corpus se for o caso. Dúvidas, perguntas e reclamações. Parei no inciso 11. Vou parar aqui porque eu vou ter que falar algumas coisas e não quero correr com eles sobre isso, tá? Então, a partir da próxima aula, pegaremos o inciso 11. Dúvidas. Gente, faz remissão no código. Quando eu estiver falando aqui, vai lá no artigo e anota lá do lado lá. Pô, sempre não, pô, sempre é sacanagem. Aí tu me quebra, mano. Porra. Não, mas dúvida vai aparecer sempre. É o que eu falei para vocês. O bom disso tudo, gente, que apesar dessa confusão que realmente a gente vê, não é fácil, os dois têm o mesmo prazo.
né? Então, você ainda pode tentar escapar pelo princípio da fungibilidade, né? Do 581, inciso 11 do 581. Próxima aula a gente parte dele. Próxima aula eu vou fechar o 581. Tá, gente? Para a gente entrar na apelação e as outras coisas lá. Beleza, galera? Gente, olha só, tem alguns livros sim que eu posso até falar para vocês, tá? Mas eu acho que a gente, por aqui, a gente vai conseguir, se a gente fizer o que a gente está fazendo aí, e a própria apostila que vocês têm, que eu passei lá, já dá uma direção legal para vocês. Mara, tu só quer saber de nota, esquece esse negócio aí. Vai acontecer alguma coisa aí. Vou dar TED, claro. Ah, não é isso, não é o que então? Tudo preocupado com. Tá preocupado com a prova, mãe? Se preocupa não, a prova vai ser maneira. Essa matéria aqui dá para botar bastante pegadinha. Tu acha muito conteúdo? É mesmo? Não, não tô achando muito conteúdo não, tá até legal. Ah, tá. Tá bom, Mário, tá bom. Papai Noel tá chegando, Natal tá chegando aí. Coelhinho já passou, agora vem Papai Noel. Eu acredito nisso tudo. Mas eu pode deixar, vou passar um teste, se preocupa não. Na verdade, eu estou pensando em fazer um trabalho, eu acho que é o que eu vou fazer, mas depois eu passo para vocês. Tá? Vai ter aula sábado de quem? Sério? De que você vai ter aula sábado? A gente está com déficit na matéria online, que no período passado não liberou. Tá ouvindo? Tô vendo. Aí parece que vão repor no sábado. Tá esperando só confirmar. Entendeu? Tá corrido, né? Brincadeira não, tá? Muito conteúdo, pouco tempo, tá sugado mesmo. Eu dormo mais tarde, sem problema. Pô, Olha professor, só, tem dia que eu durmo 2, 3 horas por dia. Tá de sacanagem, né? então dorme uma, porra. Valeu. Igual um panda, né? Isso aí. Toma Coca-Cola, café. Tá maluco? Não posso beber Coca-Cola, não bebo refrigerante mais. Não toma café. Café é bastante. Então, café sem açúcar é bom. Olha só. Com canela, que é termogênico. Isso, muito bom. Direito esportivo para completar a matéria? É matéria online. Ah, mas por que direito esportivo? Ué, cara, porque tá na grade, ué. Deixa pra lá. Bom, cada um com seu cada um. Né? Enfim, faz parte da grade. É uma matéria online, entendeu? Só que período passado, apesar que no outro período não teve pandemia e também ficou matéria faltando. Enfim, não conseguiu liberar essa direito esportivo. Na verdade, a gente tem 2 matérias online que tá faltando. Se eu não me engano, é psicologia, nem isso, Mara. E direito esportivo. São 2 matérias que a gente é online que não liberou. Entendeu? Porra, a gente tá ficando doido mesmo. Porra. Gente, vocês estão chorando de barriga cheia, da faculdade, porra, isso aí tira de letras. Porra, pelo amor de Deus. Tu viu, ó, a hora que eu cheguei hoje pra assistir a aula. Não, mas hoje foi uma raridade, né? Mas assim, mas não é isso tudo também para vocês ficarem nesse desespero todo. Dá para levar de boa. Bom, eu vou passar trabalho, se preocupa não, estou pensando num trabalho maneiro aqui. Tá? Aí eu passo as diretrizes, passo direitinho aí, vai dar tudo certo aí no final. Dá com prazo, tá, por favor, para dar tempo da gente fazer com calma, por gentileza. 3 dias, meu prazo é 3 dias. Que isso, gente? Não, mas olha só, isso aí é para as outras turmas. A turma que o senhor mais gosta, só vai dar mais tempo, pô. Não, para as outras eu vou dar 2 dias, para você eu vou dar 3. Aí, Mara.
Valeu. Beijo para todos. Obrigado por estarem aí. Próxima aula a gente vai continuar do 581, que eu quero acabar com o 581 semana que vem, tá? Segunda-feira. Tá ok. Qualquer dúvida, passa zap, chama, faz fumaça, sei lá, qualquer coisa. Valeu? Beijo, beijo, beijo para todos. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Valeu. Beijo, tchau, tchau. Tchau.